Saudações, clã! Apertem os cintos que hoje nós vamos recapitular aqui todas, ou as principais aí, quase 90% das lutas que foram anunciadas no UFC para os próximos meses. Então vamos começar aqui com as lutas do UFC do dia 3 de agosto, que vai rolar na semana que vem, em Abu Dhabi, UFC Abu Dhabi. Lembrando que a gente ia ter a luta entre o Vicente Luque e o Nick Diaz, e essa luta caiu, né? Então algumas lutas foram anunciadas depois disso e eu vou trazer aqui para vocês. Guran Kutateladze vai enfrentar o Jordan Vucenic, né? O Guran aí, um grande representante da Geórgia, vai estar enfrentando o Vucenic, que vem do Cage Warriors, ex-campeão da organização, destaque lá desse evento. Essa luta está sendo marcada porque o Alceu Adi saiu da luta contra o Guran. Outra luta também marcada, essa talvez vocês já estão sabendo, entre o Shara Magomedov contra o Mikhail Oleksiejczuk, também para esse card de Abu Dhabi. Mais um confronto aí, esse foi anunciado um pouquinho antes, justamente para suprir a ausência de Vicente Luque contra Nick Diaz. Essa luta do Nick contra o Luque deve ser remarcada, tá bom? Ela foi cancelada aí por questões logísticas, envolvendo aí a viagem do Nick Diaz para Abu Dhabi. Agora pro UFC do dia 10 de agosto, uma semana depois do UFC de Abu Dhabi. A luta principal será entre Marcin Tybura contra Sergey Spivak, uma revanche aí, duelo de pesos pesados, marcado pro dia 10 de agosto, UFC Vegas 9-5. Pra quem não sabe, em 2020, o Tybura venceu o Spivak por decisão unânime dos juízes. Nesse mesmo card do dia 10 de agosto, o Uros Medic teve que sair aí, sofreu uma lesão, e o Danny Barlon, uma grande joia aí, vai enfrentar o Nikolai Veretchnikov. Não lembrava desse cara, mas pelo que eu vi, ele lutou no Contender Series há um tempo atrás, aí em 2021, se eu não me engano, contra o Michael Morales, e perdeu, e aí não foi contratado. De lá pra cá conseguiu algumas vitórias e entrou no UFC aí por conta dessa substituição de última hora. Mas essa luta que eu tô empolgado, mais pelo lado do Barlon, que na primeira luta dele no UFC, olha, deixou uma impressão muito boa, com o braço quebrado ainda, viu? E agora o UFC 305, do dia 17 de agosto, uma semana depois daquele UFC Vegas, teremos uma luta entre o Jack Jenkins contra o Herbert Burns, irmão do Gilbert Durinho. E, rapaziada, o brasileiro vem de 3 derrotas consecutivas. Se perder mais uma aí, provavelmente não vai ter o contrato renovado com a organização, vai ser rescindido. E é realmente uma luta dura pra ele, viu? Ele que tá entrando no lugar aí do Gavin Tucker, lesionado aí, pelo que eu vi, segundo informações do Fairjack. Agora, o UFC Vegas 96, do dia 24 de agosto, Tabata Hit vai estar enfrentando a Angela Hill, duelo entre Brasil e Estados Unidos. A Angela, que vem de 2 vitórias consecutivas sobre brasileiras, inclusive, né? Luana Pinheiro, Denise Gomes, mas antes ela tinha perdido para Mackenzie Dern, então também não é um tabu, né? E a Tabata vem de vitória sobre a Tícia Pennington, né? Que antes era a Tícia Torres, que venceu a Angela Hill 2 vezes já na carreira, viu? Então, luta que dá pra brasileira vencer. Nesse mesmo evento, a gente ia ter uma luta entre o Bruno Huck, galera, contra o Roman Kopylov, mas, pelo que eu vi, não vai mais rolar. E o UFC tá trabalhando aí, segundo informações do Diego Lúcio, pra uma substituição envolvendo o Abdul Razak Al-Hassan, que pode entrar no lugar do Roman Kopylov nesse evento aí do dia 24 de agosto. Não tá descartada aí a participação do brasileiro, mas também não tá confirmada a permanência dele no evento. Nesse mesmo card, o porteiro da divisão dos meio médios, Neil Magny, vai estar enfrentando o Michael Morales. Ó, falando nele, o equatoriano aí, super prospecto, vai estar colocando a vencibilidade dele em jogo aí contra o Neil Magny no evento do dia 24 de agosto, segundo o Dani Segura. Nesse mesmo evento, ou pelo menos no mesmo dia, galera, vai rolar aí a final do TUF 32, né, a temporada do The Ultimate Fighter, né, que tá acontecendo aí ao mesmo tempo que o Road to UFC, né, as semifinais daquele campeonato lá asiático, pra ver quem assina com o UFC, vai rolar no mesmo dia também, no dia 24 de agosto. Eu só não tenho certeza se vão colocar tudo no mesmo card do UFC. Eu acho que vai ser separado. Pelo menos o Road to UFC, acho que vai ser separado. Agora, setembro, ó. Dia 7 de setembro, a gente vai ter um UFC Vegas 97. Gabriel Mosquitinho vai estar enfrentando o Isa. Pelo que eu vi, é um chinês, né? Informação do Léo Guimarães. Vamos dar o crédito aqui também, né? O Isa, se não me engano, foi campeão daquele torneio do Road to UFC, uma edição passada aí. Agora, o UFC 306, dia 14 de setembro, Raul Rosa Jr., bem que eu suspeitei que ele ia estar nesse card, hein? Vai estar enfrentando um chinês aí, ó, o Aoki Leng, nesse card do dia 14 de setembro da Esfera. E vocês acreditam que quando eu terminei de gravar o vídeo, fui começar a editar, o Dana White anunciou aí as principais atrações do UFC 306, evento que rola no dia 14 de setembro. A gente vai ter aí o Malley, né, o Sean O'Malley contra o Merab Dvalishvili, duelo pelo cinturão dos pesos galos. Com o main event, pessoal, mais uma luta aí que a gente já esperava que ia acontecer, né? Alexa Grasso contra a Valentina Shevchenko, a trilogia aí entre a campeã dos pesos moscas contra a última campeã antes, né?
né, da mexicana. Olha só a outra luta que também foi anunciada, galera. Brian Ortega contra Diego Lopes. Confronto que era para ter rolado aí algumas semanas atrás, né, mas teve alguns imprevistos na noite do evento e o Dan Ige pegou a vaga do Brian Ortega e enfrentou o Diego Lopes e o brasileiro venceu o confronto, né? E agora a gente vai ter aí o reagendamento desse duelo nos pesos penas, hein? Brian Ortega aí cancelando a sua subida para os pesos leves. Imaginei que ele pudesse, de repente, lutar contra o Charles Oliveira, né? Já que o Charinho aí tava precisando de um oponente. Pelo jeito vai ficar o Volkanovski aí no colo do Charlinho. Então tá confirmado aí Brian Ortega contra Diego Lopes no UFC 316 na esfera. Mais uma luta aí, ó, que ele anunciou, o Daniel Zellhuber contra o Stevan Ribovic, duelo aí entre mexicano contra argentino. Luta interessante aí também, porque trata-se de duas grandes promessas, duas joias do MMA. E o outro confronto aí pro card principal, né? Essa luta já tinha sido anunciada entre o Rodrigues contra o Osborne. Lembrando que a luta do Michel Pereira contra o Anthony Hernandes, que era prevista para acontecer nesse card, foi adiada para outubro. Mais à frente no vídeo eu entro em detalhes sobre isso. E agora indo pro final de setembro, Nassourdine Imavov versus Brendan Allen, duelo de 3 rounds aí de pesos médios, vai rolar no evento do UFC Paris, lá na França, obviamente, no dia 28 de setembro, né? Se falou que talvez pudesse ser 5 rounds, mas pelo que eu vi, vai permanecer 3 rounds, porque a luta principal, que é Renato Moicano versus Benoit Saint-Denis, essa sim será de 5 rounds. No mesmo evento, olha o que foi marcado aí, ó, Felipe Lima, brasileiro que estreou no UFC recentemente aí, surpreendeu, né, a todos, lutando no peso pena, né, na categoria de cima, vai voltar para a categoria de origem dele, no peso galo, para enfrentar o Taylor Lapilus. Duelo aí marcado pro dia 28 de setembro no peso galo. Luta não tão fácil assim pro brasileiro, viu? A intenção até dá pra ver, né, que é colocar um desafio vencível aí pro lutador da casa vencer, né? O UFC tá olhando o Felipe Lima como um degrau possível aí de sucesso pro francês vencer em casa, né? Mas a luta é dura pros dois. No mesmo evento, o Ion Cutelaba dará boas-vindas ao croata Ivan Erslan. Duelo aí de meio pesados, nocauteadores, caras que vão pra cima. O Ivan aí, pelo que eu vi em eventos fora do UFC, né? Ele vai estar estreando no UFC agora. É um cara que tem a mão pesada, então luta legal aqui de assistir. Vamos ficar de olho do que esse croata aí é capaz de fazer. No mesmo card aí, ó, Kevin Rousset vai enfrentar o Brian Battle, vencedor do TUF aí, se eu não me engano, venceu um dos últimos reality shows do UFC, também nesse card aí de Paris, do UFC do dia 28 de setembro. Agora, outubro, olha o que foi marcado aí, segundo o Léo Guimarães. Notícia exclusiva do Léo de que a Kathleen Vieira vai enfrentar a Kayla Harrison. A expectativa é que aconteça no dia 5 de outubro, no UFC 307, né? Evento aí esperado para rolar em Utah. Então, duelo importante aí pra Kathleen. Se vencer, olha, quebra a banca, hein? Aqui ela deve ser bem favorita nas casas de apostas. Mas dá pra vencer, né? Tem a questão do peso ali. Vai que a Kayla não consiga manter o ritmo durante 3 rounds. Então, Kayla favorita, mas não ponho minha mão no fogo por ela. No mesmo card aí, ó, Movsar Evloev vai enfrentar o Aljamain Sterling, né? Esse duelo que vinha sendo negociado, né? As negociações se arrastaram por um bom tempo aí. Os lutadores se esquivavam, às vezes, dizendo, o outro lado lá tá recusando, não sei o que, mas no fim, marcaram, vai acontecer o UFC 307, 5 de outubro, deve rolar aí em Salt Lake City, que é no estado de Utah. No mesmo evento, olha que foi marcado aí, ó, Marina Rodrigues contra Yasmin Lucindo, duelo entre brasileiras, nesse card aí, do dia 5 de outubro, confronto apurado pela AG Fight. Lutão, hein? Lutão. Confronto de gerações, aliás, hein? Aqui a gente vai ver do que a Yasmin é capaz. No mesmo evento, César Almeida, o Cezinha, ex-kickboxer de elite do Glory, vai enfrentar o Igor Potieria, duelo aí também marcado pro dia 5 de outubro, segundo o Leozinho. Aí agora no dia 12 de outubro, ó, Cody Garbrandt vai enfrentar o Miles Jones, duelo no UFC Apex, nesse dia 12 de outubro. Que fase do Cody Garbrandt, hein? Esperava uma luta um pouco mais midiática pra ele. No mesmo evento aí, ó, Nick Price vai enfrentar o Themba Gorimbo, o homem que encantou The Rock, né, que deu uma casa pra ele, nesse mesmo evento aí do dia 12 de outubro. Falando em africano aí, ó, no mesmo evento, o Shiji Njokwane enfrentará o Jared Gooden, confronto entre striker contra grappler. O Gooden, eu acho que ele é mais wrestler do que necessariamente um grappler. Ainda no mesmo evento, o Grant Dawson enfrenta o Rafa Garcia, confronto aí entre o Dawson, que é uma joia dos pesos leves, perdeu aí recentemente pro Bob Green, uma zebraça, mas vai estar voltando aí, ele que já venceu a última luta dele e agora vai tentar embarcar aí, emplacar uma sequência de vitória. Rafa Garcia é o cara duro, hein? Não dá pra subestimar. Agora no dia 19 de outubro, a gente teve aí uma luta importante marcada pra esse evento, galera. Michel Pereira, que enfrentou
enfrentar o Anthony Hernandes. Essa luta ia acontecer no dia 14 de setembro na Esfera, né? Justamente no card que ia ser anunciado amanhã. E foi remarcada, segundo o Guilherme Cruz e o Mike Rack, jornalistas aí do site MMA Fire, de muita credibilidade. Essa luta foi remarcada para o dia 19 de outubro, em um Fight Night, que vai ser a luta principal desse evento, ou seja, 5 rounds, pessoal. Luta difícil pro Michel, por conta do estilo do oponente, que é um cara que pode, né, eventualmente anular os pontos fortes do Michel. Para vencer o Michel, acho que tem que levar essa luta pro chão, e é isso que o Anthony Hernandes é bom em fazer. Por essa lógica, é uma luta difícil. Mas, obviamente, o Michel é o favorito. E para encerrar, duelo entre o Rinat Fakhretdinov contra o Nursultan Ruziboev. Duelo confirmado aí pro dia 26 de outubro, vai demorar muito para acontecer, vai ser 308, né, em Abu Dhabi. Esse evento aí que deve ter o Islam Makhachev contra o Arman Tsarukyan, então, mas não foi confirmado ainda. Então, por enquanto é isso, galera. O que temos de concreto é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, comentem aí, por favor, que toda semana eu começo a fazer vídeos com esse tema aqui, tá bom? Um compilado de lutas marcadas da semana, beleza? Um abraço aí, MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto.